Com a palavra o vereador André Sasso. Senhor presidente, caros colegas de casa, público presente, quem nos assiste através da TV Câmara e quem nos assistirá amanhã através da TV Prevê. Em primeiro lugar, eu também gostaria de parabenizar o Jonas, que está assumindo hoje o cargo de primeiro secretário da mesa, foi eleito democraticamente após uma eleição hoje aqui. Que tenha uma boa sorte, que Deus abençoe de forma bem direta a você, que você possa fazer seu trabalho com dignidade, como sempre fez enquanto vereador. Você foi um companheiro nosso até então no partido e votou com a gente na primeira eleição presidencial enquanto eu fui candidato. Então eu agradeço esse companheirismo de sempre até aquele momento. Depois, por razões pessoais ou outras razões que a gente não detém explicar ou não é necessário explicar, você participou para outra eleição, então eu entendo, eu acho que isso aí faz parte da democracia e que você tenha realmente uma gestão abençoada na sua nova função. Quanto ao meu voto para o colega Manuel, foi decidido numa reunião hoje convocada, fui convocado por mensagem eletrônica, que hoje é um utensílio muito importante para a gente estar comunicando com as pessoas, de dar um recado, passar uma informação. Então eu agradeço pela convocação de nós discutirmos o cargo que seria ou não ocupado por alguém da nossa bancada aí para democratizar também a mesa. O Chico, ele recebeu, acho que o comunicado também por celular e não sei porque não compareceu ou não leu a mensagem talvez, né, Chico? Mas foi comunicado também, como fomos comunicados todas as vezes que tivemos reuniões do partido. E a gente faz reuniões do partido, sim, inclusive vocês participaram de muitas reuniões do partido, onde a gente discute casos de interesse da Câmara, casos de interesses de Lençóis, tanto é que vocês participaram daquela reunião, ao qual, logo quando nós assumimos o cargo nosso de vereador, e todos nós assinamos um manifesto que a gente era contra, no primeiro momento, a contratação do Palácio de Vidro, que a gente era contra a contratação de assessores, e vocês assinaram isso. Depois vocês tomaram outras medidas, mesmo tendo assinado aquele documento, e qual nós respeitamos por entender que vocês precisariam naquele momento de assessores e nunca nos posicionamos contrário desse sentido. Também fico feliz quando o Tipó vem aqui e fala que a gente tem um partido, a gente tem uma união, a gente discute ideias. Eu acho que isso aí, no caso o Prado, eles fazem isso, como o Prado já disse aqui, todos os dias, conversam, trocam ideias do partido e apresentam as suas proposituras juntos, e assim a gente também faz. E a gente, vereadores do PSDB, nós somos em 5 vereadores. Então nem todos comungam das mesmas opiniões, nem todos comungam das opiniões do Legislativo em geral, enquanto Câmara, e também do Executivo, e nas reuniões internas que nós fazemos, a gente discute isso. É ou não é, Chico? É ou não é, Joana? Você que participou de muitas reuniões com a gente. A gente discute todos os projetos que vêm para ser votado, e da mesma forma que vocês são convidados à discussão de todos os projetos que vêm para essa casa, talvez os mais polêmicos. É isso ou não é? A prefeita não entra em contato, não convida as reuniões? Nem todos participam. Tem uns que têm muitos compromissos que às vezes não participam. Então, a maioria, quando participa, é explicado para a gente com detalhes, com os técnicos da prefeitura que nos dão os fundamentos para aquele projeto que vai ser votado posteriormente. Então, nós como partido da base do governo, é lógico que a gente tem que votar de uma maneira favorável, muitas vezes, ao partido. E quando a gente não concorda, é democraticamente oportunizado no momento a nossa discussão. Tem projetos que viriam para cá que a gente não concordou, que nem nasceu. Isso aí faz parte de qualquer instância. E a gente tem essa liberdade, por mais que os jornais às vezes tentam mostrar de forma contrária, que mesmo que um discurso daqui, que tentam de mostrar de forma diferente. Isso aí vocês vão tentar fazer sempre e pode continuar fazendo, porque isso aí nos fortalece ainda mais. E para nós é importante a opinião da população. Eu fui candidato 2 vezes, 3 vezes, hoje com uma derrota do colega Manuel aqui nessa sessão de hoje na escolha do primeiro secretário, mas nem por isso saímos atacando ninguém, saímos fazendo discursos acalorados, nem favorável nem contra nenhuma pessoa, para a gente entender que a política se faz assim, com democracia, sem pressão, sem trocas, sem divergir com a vida pessoal das pessoas. Então, que vocês façam isso, da mesma forma a gente tem certeza que vocês fazem isso.
A gente tem um relacionamento muito tranquilo entre todos os vereadores aqui, tanto da situação quanto da oposição, porque a gente se respeita fora daqui como pessoa, como ser humano. E a gente entende que a outra pessoa tem família, tem dificuldade, tem os seus questionamentos internos, e a gente respeita tudo isso. Então, enquanto a gente estiver pensando dessa forma, a gente vai crescer enquanto político, como cidadão e como ser humano. A partir do momento que a gente entrar naquela velha política, que às vezes a gente vê acontecer aqui dentro e fica triste com isso, aí sim a gente vai se revoltar e se mostrar contrário para a população. Que muito que eu ouvi fora daqui, que mesmo a gente perdendo as eleições para presidente, a gente saiu fortalecido. Eu não poderia me furtar de ser candidato novamente. Por isso, eu acredito que a democracia funciona bem desse jeito. Você saiu candidato, para dar parabéns para você, te dei um abraço e falei no coração, você merece votar do seu lado o que você precisar para nessa gestão sua que for de forma positiva e eu puder contribuir com a sua administração. E sempre que eu tiver que falar alguma coisa, como eu disse, fiz com o Dr. Pita, eu sempre fui e falei primeiro. Eu não fico falando por trás das pessoas. Eu vou lá e falo no gabinete, na mesa, e eu falo que a situação qual que é. Então, às vezes, a gente entende e às vezes a gente não é entendido. Então, eu fico feliz hoje. O Tipó tão bem fez a defesa do Chico, eu acredito que ninguém aqui prejulgou o colega na sua ausência. Ainda eu tinha alertado aos colegas da casa, 3 dias antes da eleição, que poderia acontecer isso. No caso, ele apresentou uma doença, a qual eu também passei o ano retrasado, e todos aqui foram testemunha disso. Eu fiquei 3 dias internado no CMU, com uma crise de colite, no caso, não foi diverticulite. Eu sei que é sofrimento. A única questão que eu fiz com o companheiro Chico, em respeito, não fui fazer ataque pessoal para ele. Inclusive, eu mandei até mensagem, ei Chico, não vai vir na sessão? O que está acontecendo? Daí, quando eu cheguei em casa, eu vi pelo Boca no Trombone, que a Josimara, que é a noiva do Jackson, filho dele, colocou que ele teve um problema, e daí em diante eu não falei mais nada e nem coloquei em questão o posicionamento dele. Ele tinha que me dar uma resposta, que eu fui procurado pelo colega e companheiro de partido Chico Naves, que me apresentou uma situação política de algo que tinha sido proposto a ele, e eu falei, Chico, eu te espero uma resposta sua antes da eleição da mesa diretora da Câmara. Essa resposta não veio a mim. E foi isso que eu falei para ele na reunião. Foi ou não foi, Chico? Foi eu que eu conversei com ele ali dentro da reunião. Eu respeito qualquer cidadão, qualquer vereador em suas posturas aqui dentro. E eu vou continuar respeitando assim. Porque eu acho que essa formação que eu tenho, eu também não nasci em berço de ouro aqui, fui candidato da mesma forma. Com 13 anos comecei a trabalhar de office boy no escritório Lençóis. Inclusive conheci muitas pessoas com esse trabalho, fiz muitos amigos, ao qual me trouxeram na política. Inclusive, o Prado, ele era mirim, eu era office boy do escritório Lençóis, a gente se encontrava pelos bancos, pelas ruas. O Manezinho, da mesma forma. Então, a gente também trabalha desde cedo, a gente luta, a gente trabalha sempre para que a gente possa dar o melhor para a nossa família. Enquanto candidato a presidente, eu fiquei muito feliz em participar junto com os colegas pela democracia e respeitei sempre o voto de todos os vereadores. O Jonas falou para mim, eu não vou votar para você. Eu xinguei você, Jonas, fui mal educado. Falei sim, Jonas, você sempre esteve ao nosso lado e você está fazendo uma escolha sua. Eu vou respeitar a sua escolha. Eu fiquei triste e falei isso a ele no outro dia, quando eu escutei o termo, põe tampa no caixão. Isso eu acho que eu não falaria para ninguém. Mas respeitei e falei isso para ele. Como foi pronunciado nesse microfone, põe tampa no caixão, eu me senti entristecido nessa situação. Mas tenho certeza que foi numa forma costumeira de falar e... Pode falar, Jonas. Então, só estou apresentando porque foi isso que me deixou entristecido num relacionamento sempre aberto, direto, que nós tivemos. Em batalhas épicas, talvez, de discussões em favor do servidor, briga que você sempre lutou e a gente sempre foi parceiro nisso. Então, o termo tampa no caixão, que foi apresentado aqui, eu acho que foi pesado numa situação de Câmara Municipal, que pessoas escolhem lados, e eu acho que isso tem que prevalecer, e eu confiei e sempre falei isso para você. Falei assim que a escolha poderia ser feita, que eu nunca falaria mal de você como pessoa, como cidadão, como representante da Associação de Servidores Públicos, e muito menos como vereador. Porque eu sempre, foi isso que eu falei para você ou não? Eu sempre vou respeitar o Jonas W. José de Souza. Por favor. Senhor Cagarete, nobre vereador, eu agradeço pela parte. Eu só quero me manifestar o seguinte, que eu, por ser independente,
e sempre ser solidário ao PSDB, enquanto eu podia ser solidário, nós estávamos juntos. A partir do momento, na sessão passada foi dito pelo PSDB que o PSDB não queria fazer parte dessa mesa. Foi dito na semana passada. Aí, para surpresa nossa, hoje, minha surpresa, que me lançaram o candidato, que eu não faço questão de estar na mesa, me lançaram o candidato, o PSDB vai tentar inviabilizar minha candidatura, que fui solidário com o vereador Manuel, que cheguei a renunciar aqui a mesa, a vice-presidência, e o PSDB, no momento, não foi solidário a mim. Então, quando eu estou com o PSDB, para eles é bom. Agora, quando eu faço um voto contrário, o Jonas é traíra, o Jonas não presta. Eu voto segundo o meu pensamento e disse ao senhor que eu não votaria, porque eu não ia perder meu voto. O jornal publicou lá. Mesmo eu ia saber o voto do Bentinho, eu não sabia a posição do Bentinho. O Bentinho sempre foi do lado deles. E quando surgiu esse termo, lacrar o caixão, não foi citado por mim. Isso o Prado teve lá na serralheria. Era umas 4 horas, e ligou para o Tipó, e o Tipó falou, posso lacrar o caixão? Foi esse termo que foi usado. Falei, pode lacrar. Não foi falado, não surgiu de mim. Eles perguntaram, pode lacrar? Você está ciente do que você vai fazer? Eu estou ciente, pode lacrar o caixão, acabou. Está decidido. Então, o meu voto foi decidido, não foi meu voto que decidiu, porque o PSDB não estava conseguindo fechar a conta. Isso aí, Vitor, você pode retratar lá na terceira coluna, que o PSDB não fechou a conta, como não fechou novamente. Agora fala, o PSDB é unido. Unido até quando? Até quando o Jonas está lá para ajudar? Agora, a hora que o Jonas sai, aí o Jonas é traíra. A hora que o Jonas renuncia à mesa, o Jonas é traíra. Eu tenho que fazer meu trabalho aqui e com muita responsabilidade. Então, gosto muito de cada um de vocês, respeito a opinião de cada um, mas também gostaria que vocês respeitassem a minha opinião, e se vocês tivessem consideração ao vereador Jonas, vocês jamais lançaria candidato pelo que o Jonas fez nesses 2 anos pelo PSDB, de estar junto ali, de estar defendendo o Mané na comissão de ética, de estar renunciando. O Jonas foi até o final, e o PSDB fez o contrário, provou para mim o contrário. Só isso. Agora essa questão, esse termo fechar o caixão, o Prado teve 4 horas, o Tipó ligou para ele, ou ele ligou para o Tipó, pode lacrar o caixão? Por mim está decidido. Aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu te falei, o meu voto, o PSDB não fechou a conta, o meu voto vai para o Prado. Muito obrigado. Então, tudo bem. Você está falando que não foi você que falou, porque no outro dia eu perguntei para você. Foi você que, no telefone eu perguntei para você, foi você que falou, tinha um tampão, então você falou, foi. Falei, eu fui porque eu sabia que não ia fechar a conta. Foi isso que você falou para mim. Tá. Isso, então foi isso que eu falei. Eu fiquei triste com esse termo. Quanto a você escolher o lado de estar... Eu falei alguma coisa a respeito disso? Nunca falei, nunca desfiz de você, nunca falei que você é traíra, nunca falei isso. Então, deixar bem claro nessa tribuna que eu nunca chamei ninguém de traíra, qualquer meio político ou fora daqui. Porque eu acho esse termo muito pesado. Inclusive, como você acabou de dizer aí, muito com propriedade, você é independente. Eu sempre respeitei essa independência sua. Tanto é que vocês participaram em reuniões conosco, ouvindo coisas sigilosas também do partido, porque a gente confia. Confia. E coisas que você trouxe para nós, que a gente confia também. Então, é uma relação de pessoas que pensam em comum. E quando a gente fala na cidade, eu acabei de parabenizar por você estar na mesa. E você falou para mim que você não queria ser parte da mesa. Falou ou não falou? Então foi por isso que saiu o nome do Mané. Só por isso. Aí você falou para mim que não queria. Hoje você era candidato. Então ótimo. Depois que o Mané tinha fechado questão no partido que era candidato, então só para explicar isso. Eu nunca desfiz do teu nome e muito mesmo teria um grande privilégio que eu convidei para você fazer parte da minha mesa. Convidei ou não convidei? Você foi o primeiro que eu falei, se você tiver com a gente, você vai fazer parte da mesa, ver o que você quer. Verdade ou mentira? Então, toda a relação nossa não foi quebrada. E eu não quero perder o relacionamento com você nunca. Principalmente, com nenhum vereador. Porque eu acho que a gente tem que crescer junto, porque Câmara Forte realmente se faz com atitudes, com responsabilidades e com aquilo que assume e cumpre. Até o final. É isso que eu estou falando para a população de Lençóis. O que eu assumo, do primeiro até o último momento, eu vou cumprir. Ok? Então, muito obrigado. Parabenizo aos colegas. Hoje a mesa está formada. Mais uma vez, Prado.
olhando nos teus olhos, você conte comigo para todas as decisões importantes que você tiver nessa casa, em defesa do povo realmente. Tudo que for em defesa do povo, você pode contar com o meu voto, com o meu apreço, com o meu carinho, como eu disse para você, no dia que estava uma transmissão um pouco estranha da TV Prevê. Foi o primeiro vereador que falei, Prado, olha isso, porque a população paga por uma qualidade boa. Aí ele já entrou em contato com a TV Prevê educadamente respondeu que fosse encaminhada para cá, a origem técnica, verificar o que tinha acontecido, para que a população de Lençóis escute o que o seu vereador está fazendo. Para ele sentir o olhar do vereador também quando está falando as coisas para ele. Porque ele sabe acreditar naqueles que estão falando as coisas para ele. Para que ele possa olhar e sentir isso a todo momento. Então, foi assim ou não foi, Prado? Deixei isso bem claro. Aí você falou assim, eu achei meio ríspido. Eu falei, não, eu estou pensando no teu lado pessoal, porque você vai ser hoje a vidraça, como seria eu, se eu fosse presidente, cobrando uma postura em defesa da população por um serviço que é pago. E o serviço pago tem que ser bem prestado. E a gente espera isso, e de coração aberto, conte comigo, conte com o Dr. Pita, que todas as nossas divergências políticas nunca passou para o lado pessoal, muito pelo contrário. Eu sempre fiz questão de todos os dos meus posicionamentos, levar em consideração, em primeiro lugar, a pessoa que eu teria que falar. Porque eu acho que é assim que se faz qualquer relacionamento, só não aqui na Câmara, como lá fora, e a gente cresce como cidadão e como pessoa. Muito obrigado e, mais uma vez, eu agradeço o apoio dos vereadores que participaram dessa eleição no voto do Mané, porque até então, a conversa que eu tinha, o Jonas não era candidato. Então, muito obrigado, um grande abraço e que vocês tenham uma gestão realmente abençoada, como eu já disse semana passada.